Espetacular estranho dessa princesa. E aí pessoal, de boas, vamos dar continuidade a essa teoria maluca. Então vamos começar. Após Deku apresentar o Dabi e a Toga ao Shigaraki, um certo vilão também aparece. Ele chega invadindo o local. Todos ficam em guarda até que esse vilão chega. Ele vem para acertar as contas com Shigaraki. Então Kurogiri fica observando, enquanto que Shigaraki e Stein discutiam. Mas então antes do Kurogiri intervir, Midoriya entra na conversa e fala que já chega. Nós temos que planejar isso perfeitamente, e então contamos com você, Stein, o assassino de heróis. Então ao ver Midoriya, Stein fica um pouco calmo, pois ele viu em Midoriya um verdadeiro herói. Então Stein decide ajudar, mas com a condição de que Midoriya fosse com ele. Shigaraki falava para fazer como quiser. Mas antes de Midoriya partir, ele pede para Toga fazer uma missão especial. E então Stein e Midoriya partem. Então alguns dias se passam, e eu estava pensativo, e eu fico me perguntando, como foi que isso aconteceu? Como o Midoriya mudou tão drasticamente? Então a enfermeira me falava que eu tinha visitas. Mas antes disso eu percebo que era outra enfermeira, então eu pergunto onde estava a outra. Mas ela respondia dizendo que hoje era sua folga. Então Aizawa chegava, eu ficava um pouco surpreso e falava, olha só quem apareceu. Aizawa falava, eu sou seu professor, então eu exijo respeito, seu moleque. Eu ficava um pouco sorridente e falava, calma aí baiano, eu tô só tirando um sarro de leve. Então nós damos umas risadas, mas então o clima fica sério. Aizawa falava para mim, Killua, eu quero que você me responda com sinceridade, sem mentiras, você foi o único que manteve contato com Midoriya durante esse tempo. Eu vou ser direto, você tem alguma ligação com a Liga dos Vilões? Eu ficava tentando entender a situação, então eu falava, que tipo de brincadeira é essa? É claro que não. Se eu tivesse, eu não estaria lutando feito um louco contra eles. Mas então Aizawa fala que tinha testemunhas que eu tinha envolvimento com os vilões, então eu não entendia nada, e falava, já chega, eu não tenho que ficar ouvindo suas suposições, então eu ando até a saída. Mas ao abrir a porta, alguns heróis estavam me esperando, eles me cercam para que eu não possa fugir, então eu recuo. Eu fico ainda mais confuso, e pergunto ao Aizawa Sensei. Eu não sei como foi que vocês chegaram a essa conclusão, mas eu não vou ser preso por algo que eu não fiz. Mas então, Endeavor era um dos heróis que estavam lá para me capturar. Ele se põe em minha frente, enquanto que Aizawa não me dava chances de fugir pela janela. Então sem escolhas eu tento fazer uma distração, eu me movo rapidamente pelas paredes pulando de um lado para o outro, e então eu consigo ver uma abertura, e eu consigo sair, mas então ao sair, eu vejo vários outros heróis preparados para me pegarem, mas mesmo assim eu corria em alta velocidade usando o meu Gold Speed. Eu via todos os heróis sendo deixados para trás até que uma sombra estava me acompanhando, e quando eu vejo, era o All Might me seguindo. All Might me cerca e eu tentava encontrar outra saída, mas rapidamente All Might se aproxima e tenta me conter, mas eu esquivava e contra-ataco com um chute que ele se defende sem muitos problemas. All Might falava que eu não devia tentar fazer mais nada e se entregar, mas eu falo que eu não tinha envolvimento algum com os vilões. Mas então All Might fala que já chega, Killua, eu vi com meus próprios olhos quando você foi até o covil dos vilões. Eu falo que não faz sentido, eu estava esse tempo todo combatendo os vilões, ou no hospital me recuperando. All Might fala que não precisa se explicar, mas já que não quer dizer a verdade eu irei te fazer falar. Mas antes de All Might avança, eu falava em meus pensamentos, isso é sério mesmo? Porque eles têm tanta certeza disso? Então o All Might avança, mas eu conseguia desviar, e isso deixa o All Might impressionado. All Might falava que eu estava mais rápido, então eu falava que não era eu quem estava rápido e sim ele que estava mais lento. Então eu estava distraído, enquanto eu tentava escapar do All Might. Com isso os heróis chegavam até o local e um deles conseguia me conter.
Eu tentava se soltar, mas não era possível. E outro herói me fazia desmaiar com um gás. All Might fica um pouco triste, então eu sou levado. Aizawa ficava decepcionado, enquanto que os outros heróis me levavam. Então, quando todos saíram de lá, a enfermeira que estava hoje era na verdade a Toga disfarçada, e foi ela quem me denunciou para a associação de heróis. Toga falava que foi muito fácil. Isso deve servir. Com isso ela passa para Midoriya que o seu plano foi um sucesso. Midoriya recebe sua mensagem. Midoriya dizia que estava tudo de acordo com nossos planos, então Stein Site 1B onde ele tinha acabado de assassinar um herói. Stein fala que brincar de heróis na minha frente é o mesmo que pedir para eu matar, então os dois andam pelos becos na espera de um herói específico. Enquanto isso, eu estava algemado, e no interrogatório, eles me perguntavam sobre os vilões, mas eu não sabia de nada, pois eu na verdade não tinha nenhuma ligação com os vilões. Então eu passei por uma espécie de tortura, e então eu fui jogado na cela da prisão. Eu estava bastante ferido, e então um dos presos me reconheceu. Você é aquele cara que me mandou pra cá. Então ele grita, olha só pessoal, esse cara aqui é o herói. Mas o que aconteceu com você, meu nobre? Eu fico calado, e os vilões ficam tirando sarro de mim, até que eu fico bastante irritado e falo com sangue nos olhos. Desgraçados, como puderam fazer isso comigo? Mas antes de ficar ainda mais puto, eu tento me acalmar, mas então eu sinto o meu corpo ferver. Enquanto isso, Midoriya e Stein avistam vários heróis. Midoriya fica na espreita, e ele consegue ouvir alguns heróis dizendo, aquele tal de Killua foi preso, parece que ele estava trabalhando com a Liga dos Vilões. Então Midoriya dá um suspiro, e fala, parece que está indo tudo como planejado. Mas de repente, Midoriya sente a presença de alguns de seus antigos colegas, o Ida, que estava à procura de Stein por matar o seu irmão. Então Stein fala, enquanto lambe sua lâmina, hoje vai ser um dia e tanto. Mas então também aparecem Todoroki e Endeavor, e vários outros que estavam no local. Midoriya diz, vamos recuar, temos que nos preparar antes de lutar contra os heróis profissionais. Mas então Stein não dá a mínima e fala, eu vou cumprir o meu propósito. Se quiser pode voltar. Então Midoriya volta, afinal o seu plano já havia dado certo. Então Stein entra em combate contra os heróis que lá estavam. Ida quase morre no confronto, mas Endeavor e outros heróis conseguem conter o assassino de heróis, assim o prendendo. Enquanto os heróis levaram o Stein preso, Midoriya de cima de um prédio apenas observa. Então Midoriya usa uma de suas individualidades e fala com Stein por telepatia. Midoriya fala, se quiser eu posso criar uma distração para você fugir. Mas Stein falava que não precisa, apenas volte, eu tenho assuntos por lá. Ele fala isso dando um sorriso que assusta os heróis que estavam o levando. Então Kurogiri aparece e leva o Midoriya de volta para a base dos vilões. Chegando lá, Midoriya vê Toga e fala, muito bem Toga. Você cumpriu com as minhas expectativas. Toga fica toda animada, dizendo que deu tudo certo. Então ela se agarra a Midoriya que fica com vergonha. Então Dabi dá um pequeno sorriso e diz, apesar de ser frio em combate ele é apenas um garoto. Enquanto isso, Stein estava sendo levado até uma cela na prisão, e eu estava lá. Então enquanto ele era levado ele olha para mim, e eu olho para ele de volta. Apenas com um contato de olhares todos em volta sentia calafrios. Mas então alguém tem a ideia de colocar ele na mesma cela que eu. Então o clima fica bastante pesado. Todos os vilões que estavam por perto foram para longe. Então se passa alguns minutos, e eu e Stein estávamos conversando sobre assassinatos, como se fosse extremamente normal. Stein me pergunta, como que você sabe disso tudo, moleque? Então eu falo, sei lá, eu só sei. Então eu digo em meus pensamentos, talvez seja porque eu sou o Killua. Então Stein me pergunta, como que eu vim parar aqui? Então eu explicava a minha situação para ele. Enquanto isso, os heróis conseguem diminuir a criminalidade. E então as aulas voltam. Todos os alunos ficam se perguntando sobre o que tinha acontecido com Midoriya e Killua, mas enquanto eles conversam uma notícia se espalhava.
O Ida estava morto, o assassino de heróis havia matado o Ida antes de ser preso, com isso todos se chocam. Mas enquanto isso, eu estava planejando uma fuga da prisão, mas Stein falava que era quase impossível escapar dali, então eu ficava pensativo até que eu lembro que eu possuía o NEM e isso me deixava muito feliz, então eu ficava tentando entender como que se usava o NEM. Depois de alguns meses, eu ainda estava praticando, até que eu consigo destrancar a cela, mas então o alarme soa. Eu rapidamente buscava uma saída, mas tudo estava trancado, até que eu escuto uma explosão. Eu olhava para a direção da explosão e via o Deco junto à Toga e Dabi. Eu ficava sem reação até que Stein saía da cela, enquanto dizia que eles tinham demorado. Então Deco se desculpava pela demora e em seguida todas as celas eram abertas, fazendo todos os vilões capturados fugirem. Mas eu ficava para trás. Deco se aproximava e estendia a sua mão para mim. Ele falava que nada que eu fiz foi notado pelos heróis, que Lua, você simplesmente lutou vários dias sem descanso para dar um fim nos vilões, mas no final de tudo, você foi descartado igual a mim. Então é óbvio que está irritado. Venha comigo e vamos nos vingar deles. Eu fico irritado pois o que Deco falou era verdade. Eu ficava relutante sobre me vingar, então eu não segurava a sua mão, mas eu falava que iria pensar sobre isso. Então como um raio eu saio de lá. Deco junto aos outros também saiu. Algumas horas se passam. Eu estava disfarçado andando pelas ruas, e nas notícias falavam que vários vilões conseguiram fugir. E no noticiário da TV tinha uma foto minha como um dos mais perigosos. Eu disfarçado no meio da cidade via que realmente eu tinha me tornado um vilão mesmo não sendo um. Eu penso que não tenho outra escolha, mesmo dizendo a verdade eu fui preso. Para mim é melhor viver como um vilão, do que ser preso novamente, me deixando em um estado desconfortável e depois aceitar o destino. Então depois de mais algumas semanas, eu procurava informações sobre a base dos vilões, até um dos vilões me abordavam pela cidade. Ele falava que não tinha espaço para fracotes, mas então ele percebia que eu era o cara da TV que ajudou a libertar todos os vilões, e ele ficava feliz e me agradecia por ter libertado um de seus amigos vilões, e então ele deixava eu passar. Então eu chegava cada vez mais perto, e eu falava em meus pensamentos que daqui pra frente não terá mais volta. Então eu sigo adiante até que Deco estava me esperando. Ele falava que sabia que eu iria até ele. Eu falo que não tenho mais sossego e para onde eu vá todos me denunciam como se eu fosse um monstro. Então eu perguntava qual foi o motivo de Deco ter se tornado um vilão. Deco falava que não se lembrava, e então Deco pedia para que eu entrasse em sua organização. Eu ficava tentando entender a minha situação, mas quando eu me lembro pelo que fizeram comigo eu ficava cada vez mais irritado. Eu falo que já que eu fui condenado a ser vilão por todos, por que não ser um? Deco abre um sorriso e fala: maravilhoso, vamos entrar então. Então eu entrava com o Deco na organização, e lá dentro Dabi e Toga estavam me esperando também. Dabi falava: olha só mais uma criança. Então Deco fala sobre os seus planos, e eu escutava tudo. Então Deco fala para mim que a nossa primeira missão era se livrar dos alunos, e que naquela floresta é lá onde vai acontecer um tipo de teste com os alunos da UA. Então nós iremos lá para sequestrar alguns alunos e fazer uns experimentos. Toga e Dabi ficavam bastante empolgados, e eu falava: é sério, lá vai estar vários heróis profissionais. Mas então Deco fala que seu plano já estava em andamento, e os heróis profissionais não iriam chegar a tempo, só vai depender de nosso desempenho. Então se passam alguns dias, e faltava um dia para o teste. Shigaraki falava que iria deixar essa missão nas mãos de Deco. Eu estava me sentindo um pouco estranho, já que eu iria fazer algo insano com meus colegas, que não tinham nada a ver com os meus problemas. Eu fico pensativo e planejo um modo de impedir essa invasão. Eu lembrava do que tinha acontecido na academia de heróis, e eu fico um pouco nervoso, até que Deco chegava perto de mim e falava que isso era necessário para limpar a sociedade. Eu pergunto se isso era mesmo necessário. Deco se irritava e falava que você que Lua foi ridicularizado e perdi por algo que não fez. Todo lugar para onde você vá, você é visto como um vilão. Você deve saber bem como que funciona essa sociedade. Eu fico pensativo e falava que talvez você esteja certo.
Então chega no dia da missão. Deku, Dami, Toga, Killua e outros vilões se preparavam para irem, até que Deku dava mais algumas instruções sobre o ataque, e todos escutavam, e eu percebia que esse era um plano perfeito. Seria muito difícil algo impedir o Midoriya. Então Deku dava o sinal e todos nós avançamos. Bom pessoal, é isso, espero que tenha gostado.